Primo Levi, os afogados e os sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Capítulo 6, o intelectual em Auschwitz. Entrar em polêmica com o morto é embaraçoso e pouco leal, ainda mais quando o ausente é um amigo potencial e um interlocutor privilegiado. Mas pode ser uma passagem obrigatória. Estou falando de Hans Meyer, aliás, Jean Amery, o filósofo suicida e teórico do suicídio, que já citei na página 31. Entre esses dois nomes se desdobra em intenção, sua vida sem paz e sem busca da paz. Nascer em Viena em 1912, de uma família predominantemente judia, mas assimilada e integrada no Império Austro-Húngaro. Embora ninguém se tivesse convertido ao cristianismo nas formas devidas, em sua casa se festejava o Natal em torno da árvore enfeitada. Por ocasião dos pequenos incidentes domésticos, sua mãe invocava Jesus, José e Maria, e a fotografia, lembrança de seu pai, morto na frente durante a Primeira Guerra Mundial, não mostrava um sábio judeu de barbas, mas um oficial no uniforme dos Kaiserjäger tiroleses. Até os 19 anos, Hans jamais ouvira falar na existência de uma língua Yiddish. Diploma-se em Viena em Letras e Filosofia, não sem alguns choques com o nascente Partido Nacional Socialista. Para ele, ser judeu não importa, mas para os nazistas, suas opiniões e tendências não têm nenhum peso. A única coisa que conta é o sangue, e seu sangue é suficientemente impuro para fazer dele um inimigo do germanismo. Um murro nazista lhe quebra um dente. E o jovem intelectual fica orgulhoso da falha na arcada, como se fosse uma cicatriz à vida num duelo estudantil. Com as leis de Nuremberg de 1935 e depois com a anexação da Áustria pela Alemanha em 1938, seu destino conhece uma reviravolta e o jovem Hans, cético e pessimista por natureza, não tem ilusões. É suficientemente lúcido. Lucidity será sempre um de seus vocábulos preferidos para compreender precocemente que cada judeu em mãos alemãs é um morto em férias, alguém a ser assassinado. Judeu, ele não se considera, não conhece o hebraico nem a cultura hebraica, não dá ouvidos ao verbo sionista, religiosamente é um agnóstico e não se sente em condições de construir uma identidade que não possui. Seria uma falsificação, uma fanfarronice. Quem não nasceu dentro da tradição judaica não é um judeu e dificilmente pode tornar-se por definição. Uma tradição é herdada, é um produto dos séculos, não se fabrica a posteriori. No entanto, para viver é preciso uma identidade, ou seja, uma dignidade. Para ele, os dois conceitos coincidem. Quem perde uma, perde também a outra, morre espiritualmente. Destituído de defesas, está exposto, inclusive, à morte física. Ora, a ele e a tantos judeus alemães que, como ele, tinham acreditado na cultura alemã, a identidade alemã fora degenerada. Nas páginas imundas do Stummer de Streicher, o judeu aparece descrito pela propaganda nazista como um parasita peloso, gordo, de pernas curtas, nariz pontiagudo, orelhas de abano, apto somente para lesar os outros. Por axioma, alemão não é. Ao contrário, basta sua presença para contaminar os balneários públicos e até os bancos de praça. Essa degradação, Entwürdigung, é impossível defender-se. O mundo inteiro a ela assiste, impassível. Os judeus alemães mesmos, quase todos, submetem-se à prepotência do Estado e se sentem objetivamente degradados. O único modo de se subtraírem dela é paradoxal e contraditório: aceitar o próprio destino, neste caso, o judaísmo.
e, ao mesmo tempo, rebelar-se contra a escolha imposta. Para o jovem Hans, judeu de retorno, ser judeu é simultaneamente impossível e obrigatório. Sua divisão, que o seguirá até a morte e a provocará, começa aqui. Nega possuir coragem física, mas não lhe falta coragem moral. Em 1938, deixa sua pátria anexada e emigra para a Bélgica. Daí por diante será Jean Améry, um quase anagrama de seu nome original. Por dignidade, não por outra coisa, aceitará o judaísmo, mas como judeu, irá pelo mundo como doente de uma daquelas enfermidades que não provocam grandes sofrimentos, mas tem seguramente um desfecho letal. Ele, um culto humanista e crítico alemão, se esforça por virar um escritor francês. Jamais o conseguirá. E adere na Bélgica ao movimento da resistência, cujas esperanças políticas efetivas são muito escassas. Sua moral, pela qual pagará um preço muito alto em termos materiais e espirituais, já está transformada, pelo menos simbolicamente, consiste em dar o troco. Em 1940, a maré hitleriana também submerge a Bélgica, e Jean, que apesar de sua escolha permaneceu um intelectual solitário e introvertido, em 1943 cai nas mãos da Gestapo. Exige-lhe que revele os nomes de seus companheiros e dirigentes, sob pena de tortura. Ele não é um herói. Em suas páginas, admite honestamente que, se os conhecesse, teria falado, mas não os conhece. Amarram suas mãos às costas e os suspendem pelos pulsos a uma roldana. Segundos depois, os braços estão deslocados e ficam voltados para cima, em sentido vertical, nas costas. Os carrascos insistem, açoitam o corpo suspenso, já quase inconsciente, mas Jean não sabe nada, não pode refugiar-se nem mesmo na traição. Recupera-se, mas é identificado como judeu, e o remetem para Auschwitz-Monowitz, o mesmo lager em que eu também seria confinado alguns meses mais tarde. Apesar de não nos termos revisto nunca, trocamos algumas cartas após a libertação, reconhecendo-nos, ou melhor, conhecendo-nos através dos livros respectivos. Nossas recordações coincidem bastante bem no plano dos detalhes materiais, mas divergem num particular curioso. Eu, que sempre sustentei ter conservado de Auschwitz uma memória completa e indelével, esqueci sua figura. Ele afirma lembrar-se de mim, embora me confundisse com Carlo Lévy, já então conhecido na França como exilado e como pintor. Diz até que passamos algumas semanas no mesmo alojamento e que não me esqueceu porque os italianos eram tão poucos que quase constituíam uma raridade. Além disso, porque no lager, nos últimos 2 meses, eu exercia substancialmente minha profissão, a de químico, e esta era uma raridade até maior. Esta minha análise pretende ser, ao mesmo tempo, um resumo, uma paráfrase, uma discussão e uma crítica do ensaio amargo e gélido que tem 2 títulos: O Intelectual em Auschwitz e Nos Limites do Espírito. Foi extraído de um volume que há muitos anos gostaria de ver traduzido em italiano, com também 2 títulos: Além da Culpa e da Expiação e Tentativa de Superação de um Oprimido. Como se vê pelo primeiro título, o tema do ensaio de Améry está circunscrito com precisão. Améry esteve em várias prisões nazistas e, além disto, depois de Auschwitz, ficou brevemente em Buchenwald e em Bergen-Belsen. Mas suas observações, por bons motivos, se limitam a Auschwitz. Os confins do espírito, o não imaginável, estavam lá. Ser um intelectual em Auschwitz era uma vantagem ou uma desvantagem? É preciso, naturalmente, definir o que se entende por intelectual. A definição que Améry propõe é típica e discutível. Início da citação, abre aspas,
Certamente não pretendo aludir a quem quer que exerça uma das chamadas profissões intelectuais. Ter tido um bom nível de instrução talvez seja uma condição necessária, mas não suficiente. Cada um de nós conhece advogados, médicos, engenheiros, provavelmente até filólogos, que não são, por certo, inteligentes, muitas vezes até excelentes em seu ramo, mas que não podem ser definidos como intelectuais. Um intelectual, como eu gostaria que aqui fosse entendido, é um homem que vive no sistema de referência que é espiritual no sentido mais amplo. O campo de suas observações é essencialmente humanista ou filosófico. Tem uma consciência estética bem desenvolvida. Por tendência e por aptidão, é atraído pelo pensamento abstrato. Quando se lhe fala de sociedade, não compreende o termo no sentido mundano, mas no sociológico. O fenômeno físico que conduz a um curto-circuito não lhe interessa, mas ele conhece profundamente Neildhart von Hohenthal, poeta cortesão do mundo camponês. Fecha aspas, fim da citação. A definição me parece inutilmente restritiva. Mais do que uma definição, é uma autodescrição. E pelo contexto no qual está inserida, dela não excluo uma pitada de ironia. Com efeito, conhecer von Hohenthal, como certamente Amery o conhecia, valia pouco em Auschwitz. Parece-me mais oportuno que no termo intelectual também se incluam, por exemplo, o matemático, o naturalista ou o filósofo da ciência. Além disto, deve-se observar que em países diferentes ele assume tonalidades diferentes. Mas não há motivo para disputas sutis. Vivemos, afinal, numa Europa que se pretende unida, e as considerações de Amery ainda subsistem, mesmo se o conceito em discussão for entendido em seu sentido mais amplo. E não quero seguir a trilha de Amery, modelando uma definição alternativa a partir de minha condição atual. Intelectual talvez eu seja hoje, embora a palavra me dê um vago mal-estar. Certamente não o era, então, por imaturidade moral, ignorância ou alienação. Se depois me tornei intelectual, devo paradoxalmente à experiência do lager. Proporia ampliar o termo à pessoa culta, independentemente de seu ofício cotidiano, cuja cultura seja viva, na medida em que se esforça por renovar-se, ampliar-se e atualizar-se, e que não experimente indiferença ou aborrecimento diante de nenhum ramo do saber, mesmo que, evidentemente, não os possa cultivar a todos. De qualquer modo, seja qual for a definição que se retenha, só se pode concordar com as conclusões de Amery. No trabalho, que era predominantemente manual, o homem culto em geral estava no lager em situação muito pior do que um inculto. Faltava-lhe, além da força física, a familiaridade com os instrumentos e o treinamento, que frequentemente possuíam seus colegas operários ou camponeses. Ao contrário, era atormentado por um agudo sentimento de humilhação e destituição, de Entwürdigung, precisamente de indignidade perdida. Recordo com precisão meu primeiro dia de trabalho no canteiro de serviços da Buna. Antes ainda de fazer constar a chegada dos italianos, quase todos profissionais liberais ou comerciantes, nos registros do campo, mandaram-nos temporariamente alargar uma grande trincheira de terra argilosa. Botaram-me na mão uma pá e foi logo um desastre. Deveria pegar a terra removida do fundo da trincheira e jogá-la sobre a borda, que já tinha uma altura de mais de 2 metros. Parece fácil, mas não é. Se não se trabalha com ímpeto e com ímpeto justo, a terra não fica na pá e volta a cair, muitas vezes na cabeça do cavador inexperiente. Também o mestre de obra civil a que fomos entregues era provisório. Tratava-se de um alemão já velho, tinha a aparência de um homem capaz e se mostrava sinceramente escandalizado com nossa falta de jeito.
Quando tentamos explicar-lhe que quase nenhum de nós jamais tinha tido uma pá nas mãos, deu de ombros com impaciência. Que diabo! Éramos prisioneiros de uniforme listrado, ainda por cima judeus. Todos devem trabalhar porque o trabalho liberta. Não estava escrito assim na entrada do lager? Não era uma brincadeira, era exatamente assim. Bem, se não sabemos trabalhar, só o que havia a fazer era aprender. Não éramos, talvez, capitalistas? Nós mereceríamos hoje, eu, amanhã você. Alguns de nós se rebelaram e levaram as primeiras pancadas de suas vidas dos capos que inspecionavam a área. Outros se abateram. Outros ainda, entre eles eu, intuíram confusamente que não havia saída e que a melhor solução seria aprender a manejar a pá e a picareta. No entanto, a diferença de Amery e de outros, meu sentimento de humilhação devido ao trabalho manual foi moderado. Evidentemente, não era ainda suficientemente intelectual. No fundo, por que não? Possuía um diploma, certo, mas tratava-se de sorte não merecida. Minha família tinha sido suficientemente rica do ponto de me fazer estudar. Muitos coetâneos meus haviam mexido com a terra desde a adolescência. Não queria a igualdade? Pois agora a tinha. Fui obrigado a mudar de opinião, pois dias depois, quando as mãos e os pés se cobriram de bolhas e de feridas, não, nem mesmo cavadores de terra se improvisam. Tive de aprender rapidamente algumas coisas fundamentais que os menos afortunados, mas no lager eram os mais afortunados, aprendem desde criança. O modo justo de empunhar os instrumentos, os movimentos corretos dos braços e do tronco, o controle do cansaço e a resistência à dor, a intuição de parar pouco antes da exaustão, à custa de tomar murros e chutes dos capos, e às vezes também dos alemães civis da IG Farbenindustrie. Os golpes, como disse noutra parte, geralmente não são mortais, ao contrário do colapso. Um murro bem dado contém em si sua própria anestesia, seja corpórea, seja espiritual. À parte o trabalho, também a vida no alojamento era mais penosa para o homem culto. Era uma vida robesiana, uma guerra contínua de todos contra todos. Insisto, trata-se de Auschwitz, capital concentracionária em 1944. Em outros lugares, ou em outras épocas, a situação podia ser melhor, ou até muito pior. O soco dado pela autoridade podia ser aceito. Era, literalmente, um caso de força maior. Ao contrário, não se podiam aceitar, porque, inesperados e fora das regras, os golpes recebidos dos companheiros, aos quais raramente um homem civilizado sabia reagir. Além disso, uma dignidade podia ser encontrada no trabalho manual, inclusive no mais cansativo, e era possível a ele adaptar-se. Quem sabe nisto, percebendo uma ascese grosseira, ou segundo o temperamento, um medir-se conradiano, um reconhecimento dos próprios limites. Era muito mais difícil aceitar a rotina do alojamento, arrumar a cama no modo perfeccionista e idiota que descrevi entre as violências inúteis, lavar o chão de madeira com sórdidos trapos molhados, vestir-se e desnudar-se sob ordens, exibir-se nu por ocasião dos inúmeros controles de piolhos, sarnas, da limpeza pessoal, adotar a paródia militarista da Ordem Unida, da posição de sentido, de tirar o gorro de improviso diante do SS graduado, de ventre suíno. Isto sim era percebido como uma destruição, uma regressão mortal para um estado de infância desolado, carente de amor e de mestres. Também a Mary Meyer afirma ter sofrido em razão da mutilação de linguagem que mencionei no 4º capítulo. No entanto, ele era de língua alemã. Sofreu com isso de modo diferente de nós, aloglotas, reduzidos à condição de surdos mudos, se me for lícito, de um modo mais espiritual do que material.
Sofreu com isso porque era de língua alemã, porque era um filólogo amante de sua língua. Como sofreria um escultor que visse deturparem ou amputarem uma estátua dele. Assim, o sofrimento do intelectual era diferente, neste caso, daquele do estrangeiro inculto. Para este, o alemão do lager era uma linguagem que ele não compreendia, com risco de sua vida. Para aquele, era um jargão bárbaro, que ele compreendia, mas lhe esfolava a boca se tentava falá-lo. Um era deportado, outro um estrangeiro na pátria. A propósito dos golpes entre companheiros, não sem divertimento e altivez retrospectiva, Amery narra em outro ensaio seu um episódio chave a ser inserido em sua nova moral do Zurücklagen, de dar o troco. Por uma bobagem, um criminoso comum polonês, um brutamontes, lhe dá um murro na cara. Ele, não por reação animalesca, mas por revolta deliberada contra o mundo subvertido do lager, devolve o golpe da melhor forma que pôde. Minha dignidade, diz, estava toda naquele soco desferido contra seu queixo. O fato de que no fim das contas tenha sido eu, muito mais fraco fisicamente, que sucumbi sob uma pancada desapiedada, não mais teve nenhuma importância. Doído com as pancadas, estava satisfeito comigo mesmo. Aqui devo admitir uma absoluta inferioridade minha. Jamais soube dar o troco. Não por santidade evangélica, nem por aristocracia intelectualista, mas por incapacidade intrínseca. Talvez por falta de uma educação política séria. De fato, não existe programa político, até o mais moderado, até o mais violento, que não admita uma forma qualquer de defesa ativa. Talvez por falta de coragem física. Possua, em certa medida, diante dos perigos naturais e da doença, mas nunca diante do ser humano que agride. Brigar é uma experiência que me falta, desde a época mais remota a que chega a minha memória. E não posso dizer que lamento isso. Justamente por isso, minha carreira na resistência foi tão breve, dolorosa, estúpida e trágica. Desempenhava o papel de outro. Admiro a virada de Amery, sua escolha corajosa de sair da Torre de Marfim e ir à luta. Mas isto estava e ainda está fora de meu alcance. Admiro-a, mas devo constatar que esta escolha, que se prolonga por todo o seu período pós-Auschwitz, o conduziu a posições de uma tal severidade e intransigência que ele se tornou incapaz de encontrar alegria na vida, ou melhor, de viver. Quem briga com o mundo todo reencontra sua dignidade, mas paga a um preço altíssimo, porque está seguro de ser derrotado. O suicídio de Amery, ocorrido em 1978, em Salzburgo, como todos os suicídios, admite uma miríade de explicações, mas, a posteriori, o episódio do desafio contra o polonês oferece-lhe uma interpretação. Soube há alguns anos que numa carta que escreveu a uma amiga comum, Het S., de quem falarei posteriormente, Amery me definiu como o perdoador. O que não considero nem uma ofensa, nem um elogio, mas uma imprecisão. Não tenho tendência a perdoar. Jamais perdoei a nenhum de nossos inimigos de então, nem tenho vontade de perdoar a seus imitadores na Argélia, no Vietnã, na União Soviética, no Chile, na Argentina, no Camboja, na África do Sul, porque não conheço atos humanos que possam cancelar um crime. Exijo justiça, mas não sou capaz, pessoalmente, de brigar nem de dar o troco. Só uma vez tentei fazê-lo. Elias, o anão robusto de que falei em É Isto um Homem? E em Lilith, aquele que, segundo toda a aparência, no lager era feliz, não me lembro por qual motivo me havia prendido as mãos, me insultava e impelia contra uma parede. Como Amery, tive um acesso de orgulho.
Consciente de trair a mim mesmo e de transgredir uma norma transmitida por inúmeros antepassados avessos à violência, tentei defender-me e lhe acertei um chute na tíbia com o solado de madeira. Elias reagiu, não pela dor, mas por sua dignidade atingida. Como um raio, dobrou-me os braços no peito e me pôs por terra com todo o seu peso. Então me apertou a garganta, observando-me atentamente a face com seus olhos, que recordo muito bem, a um palmo dos meus, fixos, de um azul pálido de porcelana. Apertou até que viu aproximarem-se os sinais de inconsciência. Aí, sem uma palavra, largou-me e foi embora. Depois dessa confirmação, prefiro, nos limites do possível, delegar punições, vinganças e retaliações às leis de meu país. É uma escolha forçada. Sei como os respectivos mecanismos funcionam mal, mas eu sou tal qual fui construído por meu passado, e não me é mais possível mudar. Se também tivesse sentido o mundo desabar, se tivesse sido condenado ao exílio e à perda da identidade nacional, se também tivesse sido torturado até perder os sentidos ou coisa pior, talvez aprendesse a dar o troco e nutrisse, como Amery, aqueles ressentimentos aos quais ele dedicou um longo ensaio cheio de angústia. Essas as evidentes desvantagens da cultura em Auschwitz. Mas não havia mesmo vantagens? Seria ingratidão, em face da modesta e datada cultura ginasiana e universitária que me coube, se o negasse. Nem o nega Amery. A cultura podia servir, não frequentemente, não por toda parte, não para todos, mas algumas vezes, em alguma rara ocasião, valiosa como uma pedra preciosa, a cultura também servia, e nos sentíamos como levantados do chão, com o risco de cair de novo pesadamente, fazendo-nos tanto mais mal quanto mais alta e mais longa tivesse sido a exaltação. Amery narra, por exemplo, o caso de um amigo seu que, em Dachau, estudava Maimônides, mas o amigo era enfermeiro no ambulatório, e em Dachau, que também era um lager duríssimo, havia nada menos que uma biblioteca, ao passo que em Auschwitz, só o fato de passar os olhos no jornal constituía um evento inaudito e perigoso. Narra também ter sentado, num fim de tarde, na marcha de volta do trabalho, em meio à lama polonesa, reencontrar em certos versos de Hölderlin a mensagem poética que, em outra época, o comovera, sem ter conseguido. Os versos estavam ali, ressoavam-lhe no ouvido, mas não lhe diziam mais nada, enquanto num outro momento, tipicamente na enfermaria, depois de ter tomado uma sopa suplementar, isto é, numa trégua da fome, se entusiasmara até a embriaguez, evocando a figura de Joachim Ziensen, o oficial mortalmente enfermo, mas fiel ao dever da montanha mágica de Thomas Mann. A mim, a cultura foi útil, nem sempre, às vezes, por vias subterrâneas e imprevistas, mas me serviu e talvez me haja salvo. Releio após 40 anos em É Isto um Homem? O capítulo Canto de Ulisses. É um dos poucos episódios cuja autenticidade pude verificar. Trata-se de uma operação reconfortante. A distância, como disse no primeiro capítulo, pode-se duvidar da própria memória, porque meu interlocutor de então, Jean Samuel, figura entre os pouquíssimos personagens do livro que sobreviveram. Permanecemos amigos, encontramos-nos várias vezes e suas recordações coincidem com as minhas. Ele se lembra daquela conversa, mas por assim dizer, sem ênfase ou com as ênfases deslocadas. Dante, então, não lhe interessava, interessava-lhe eu, em minha tentativa ingênua e presunçosa de transmitir-lhe Dante, minha língua e minhas confusas reminiscências escolares, num período de meia hora e sob o tacão da fome, durante a distribuição da sopa. Ora,
ao escrever, abre aspas, daria a sopa de hoje para poder lembrar até o fim, fecha aspas, não mentia e não exagerava. Teria dado verdadeiramente pão e sopa, ou seja, sangue para salvar do nada aquelas recordações que hoje, com apoio seguro do papel impresso, posso reavivar quando quero e de modo gratuito, e que por isso parecem valer pouco. Lá, naquele momento, valiam muito. Permitiam-me restabelecer uma ligação com o passado, salvando-o do esquecimento e fortalecendo minha identidade. Convenciam-me de que a mente, apesar de premiada pelas necessidades cotidianas, não tinha deixado de funcionar. Promoviam-me a meus olhos e aos olhos de meu interlocutor. Concediam-me um descanso efêmero, mas não embotado. Ao contrário, libertador e diferencial. Um modo, em suma, de reencontrar a mim mesmo. Quem leu ou viu Fahrenheit 451, de 1966, de Ray Bradbury, teve ocasião de imaginar o que significaria ser obrigado a viver no mundo sem livros e o valor que nele assumira a memória dos livros. Para mim, o Lager foi isto também. Antes e após Ulisses, lembro-me de ter assediado obsessivamente meus companheiros italianos para que me ajudassem a recuperar este ou aquele farrapo de meu mundo anterior, não obtendo muita coisa e lendo em seus olhos, ao contrário, cansaço e suspeita. O que este sujeito está tentando com Leopardi e um número de Avogadro? Será que a fome o está enlouquecendo? Não devo desprezar a ajuda que obtive de meu ofício de químico. No plano prático, salvou-me provavelmente de pelo menos algumas seleções para o gás. Daquilo que li depois sobre o tema, particularmente em The Crime and the Punishment of E.G. Farben, de J. Birkin, Londres, 1978, soube que o Lager de Monowitz, embora dependesse de Auschwitz, pertencia à IG Farben Industrie. Era, em suma, um lager privado. E os industriais alemães, um pouco menos míopes do que os dirigentes nazistas, se davam conta de que os especialistas, entre os quais me situava depois de ter passado no exame de química a que fui submetido, não eram facilmente substituíveis. Mas não quero aludir aqui a esta condição de privilégio, nem às vantagens óbvias de trabalhar num ambiente fechado, sem cansaço físico e sem capos violentos. Aludo a uma outra vantagem. Creio poder contestar, por experiência pessoal, a afirmação de Amery, que exclui os cientistas e mais ainda os técnicos do rol dos intelectuais. Estes últimos, para ele, deveriam recrutar-se exclusivamente no campo das letras e da filosofia. Leonardo da Vinci, que se definia homem sem letras, não era um intelectual? Junto com a bagagem de noções práticas, eu havia obtido dos estudos mentais e trazido para o Lager um patrimônio mal definido de hábitos mentais que derivam da química e áreas relacionadas, mas que encontram aplicações mais amplas. Se ajo de um certo modo, como reagirá a substância que tenho entre as mãos ou o meu interlocutor humano? Por que a substância, ou ele ou ela, manifestam, interrompem ou mudam um determinado comportamento? Posso antecipar o que ocorrerá em torno de mim daqui a 1 minuto, amanhã ou daqui a 1 mês? Se sim, quais são os sinais que contam e quais os que podem ser postos à parte? Posso prever o golpe, saber de que lado virá, detê-lo ou desviar-me? Mas, sobretudo, e mais especificamente com meu ofício, contraí um hábito que pode ser julgado de modos diferentes e definido à vontade como humano ou desumano, o de não permanecer jamais indiferentes aos personagens que o acaso me apresenta. São seres humanos, mas também amostras exemplares de um catálogo a serem reconhecidos, analisados e sopesados. Ora,
A amostragem que Auschwitz me descortinara era abundante, variada e estranha, composta de amigos, de neutros e de inimigos, ou seja, alimento para minha curiosidade que alguns, então e depois, julgaram distanciado. Um alimento que certamente contribuiu para manter viva uma parte de mim e que, posteriormente, me forneceu matéria para pensar e para construir livros. Como disse, não sei se era intelectual lá, talvez o fosse episodicamente, quando a pressão arrefecia. E se depois me tornei a experiência alcançada, por certo, me deu uma contribuição. Esta atitude naturalista, eu sei, não provém só nem necessariamente da química, mas para mim proveio da química. Ademais, que não pareça cínico afirmar, para mim, como para Lydia Rolfe e para muitos outros sobreviventes afortunados, o lager foi uma universidade. Ensinou-nos a olhar ao redor e a medir os homens. Neste aspecto, minha visão de mundo foi diferente e complementar daquela que meu companheiro e antagonista Amery. De seus escritos transparece o interesse diverso, o do combatente político diante da enfermidade, que emprestava à Europa e ameaçava e ainda ameaça o mundo. O do filósofo diante do espírito, que em Auschwitz era vacante. O do erudito mutilado, a quem as forças da história retiraram a pátria e a identidade. Com efeito, seu ponto de vista está voltado para o alto, detendo-se raramente na multidão do lager e em seu personagem típico, o muçulmano, o homem depauperado, cujo intelecto está moribundo ou morto. Portanto, a cultura podia servir, embora apenas em alguns casos marginais e por curtos períodos. Podia embelezar algumas horas, estabelecer uma ligação fugaz com um companheiro, manter a mente viva e sadia. De certo, não servia para orientar nem para compreender. A esse respeito, minha experiência de estrangeiro coincide com a do alemão Amery. A razão, a arte, a poesia não ajudam a decifrar o lugar do qual foram banidas. Na vida cotidiana de lá embaixo, feita de náusea, coalhada, de horror, era salutar esquecê-las, do mesmo modo que era salutar aprender a esquecer casa e família. Não quero falar de um esquecimento definitivo, do qual, aliás, ninguém é capaz, mas de um lançamento àquele desvão da memória, onde se acumula o material que estorva e não serve mais à vida de todos os dias. A essa operação estavam mais inclinados os incultos do que os cultos. Adaptavam-se antes àquele não tentar entender, que era o primeiro lema de sabedoria a ser aprendido no lager. Tentar entender lá no local era um esforço inútil, mesmo para os muitos prisioneiros que vinham de outros lager, ou que, como Amery, conheciam a história, a lógica e a moral, e que, além disso, tinham experimentado a prisão e a tortura. Um desperdício de energias que seria mais útil investir na luta cotidiana contra a fome e o cansaço. Lógica e moral impediam a aceitação de uma realidade ilógica e imoral. Daí decorria uma recusa da realidade que, em regra, conduzia rapidamente o homem culto ao desespero. Mas as variedades do animal homem são inumeráveis, e vi e descrevi homens de cultura refinada, especialmente jovens, delas se livrarem, simplificarem-se, embrutecerem e sobreviverem. O homem simples, habituado a não formular perguntas, estava protegido do inútil tormento de perguntar por quê. Além disto, muitas vezes possuía um ofício ou uma habilidade manual que facilitavam sua inserção. Seria difícil dar uma relação completa de tais ocupações, até porque variavam de lager para lager e de momento para momento. A título de curiosidade,
em Auschwitz, em dezembro de 1944, com os russos às portas, os bombardeios diários e o gelo que rachava os duros, foi instituído um Buchhalter Kommando, uma brigada contábil. Chamou-se, inclusive, para dela fazer parte aquele Steinlauf, que descrevi no 3º capítulo de É Isto um Homem? O que não bastou para salvá-lo da morte. Naturalmente, tratava-se de um caso limite, a ser enquadrado na loucura geral do ocaso do Terceiro Reich, mas era normal e compreensível que encontrasse um bom lugar os alfaiates, os sapateiros, os mecânicos, os pedreiros. Estes eram até extremamente escassos. Exatamente em Monowitz foi instituída, certamente não por um objetivo humanitário, uma escola do ofício de pedreiro para os prisioneiros com idade inferior a 18 anos. Também o filósofo, diz Amery, podia chegar à aceitação, mas por um tal caminho mais longo podia suceder que rompesse a barreira do senso comum, que lhe vetava considerar boa uma realidade exclusivamente feroz. Enfim, podia admitir que, vivendo num mundo monstruoso, os monstros existem e que, ao lado da lógica de Descartes, existia a dos SS. Abre aspas, início da citação. E se aqueles que se propunham aniquilá-lo tivessem razão, com base no fato inegável de que eram mais fortes? Deste modo, a tolerância espiritual básica e a dúvida metódica do intelectual se tornavam fatores de autodestruição. Sim, os SS podiam muito bem fazer o que faziam. O direito natural não existe, e as categorias morais nascem e morrem como as modas. Havia uma Alemanha que mandava para a morte os judeus e os adversários políticos, porque julgava que só por esta via poderia realizar-se. E daí? Também a civilização grega se fundara na escravidão, e um exército ateniense esquartejara em Melos, tal como os SS na Ucrânia. Eliminaram-se vítimas humanas em número inaudito, até onde a luz da história pode iluminar o passado. E, de qualquer modo, a perenidade do progresso humano seria tão somente uma ingenuidade nascida no século XIX. Links zwei drei vier. A voz de comando dos capos para ritmar a marcha era um ritual como tantos outros. Diante do horror, não há muita coisa a opor. A Via Ápia fora ladeada por 2 fileiras de escravos crucificados. Em Birkenau, exalava o fedor de corpos humanos queimados. No lager, o intelectual não estava mais do lado de Crasso, mas de Espartaco. Eis tudo. Fecha aspas, fim da citação. Essa capitulação diante do horror intrínseco do passado podia conduzir o homem culto à abdicação intelectual, fornecendo-lhe ao mesmo tempo as armas de defesa de seu companheiro inculto. Abre aspas, sempre foi assim, sempre será assim, fecha aspas. Talvez a ignorância da história me haja protegido dessa metamorfose. Por outro lado, para sorte minha, também não estava exposto a um outro perigo que Amery menciona com justeza. Por natureza, o intelectual alemão, permito-me acrescentar a seu enunciado, tende a fazer-se cúmplice do poder e, portanto, a aprová-lo. Tende a seguir as pegadas de Hegel e a deificar o Estado, qualquer Estado. Só o fato de existir justifica sua existência. O noticiário da Alemanha hitleriana fervilha de casos que confirmam essa tendência. A ela submeteram, confirmando-a, Heidegger, o filósofo, mestre de Sartre, Stark, o físico, prêmio Nobel, Faulhaber, o cardeal, suprema autoridade católica na Alemanha,
entre inúmeros outros. Ao lado dessa propensão latente do intelectual agnóstico, Amery observa aquilo que todos nós, ex-prisioneiros, observamos. Os não agnósticos, os seguidores de qualquer credo, resistiram melhor à sedução do poder, desde que, naturalmente, não fossem crentes do verbo nacional-socialista. A reserva não é supérflua. Nos lager, e também marcados com o triângulo vermelho dos prisioneiros políticos, havia mesmo alguns nazistas convictos, que haviam caído em desgraça por dissidência ideológica ou por razões pessoais. Causavam incômodo a todos. Em definitivo, também suportaram melhor a prova do lager e sobreviveram em número proporcionalmente mais elevado. Como Amery, eu próprio entrei no lager na condição de não crente. Como tal, fui libertado e vivi até hoje. Antes, a experiência do lager, sua iniquidade espantosa, me confirmaram em minha laicidade. Impediram-me e ainda me impedem de conceber uma forma qualquer de providência ou de justiça transcendente. Por que os moribundos em vagões de gado? Por que as crianças no gás? Todavia, devo admitir ter experimentado, e de novo, só uma vez, a tentação de ceder, de buscar refúgio na oração. Isto ocorreu em outubro de 1944, no único momento em que me aconteceu perceber lucidamente a iminência da morte. Quando, nu e espremido, entre os companheiros nus, com minha ficha pessoal nas mãos, esperava desfilar diante da comissão e que, com uma passada de olhos, decidiria se eu iria logo para a câmara de gás ou se, ao contrário, ainda estava bastante forte para trabalhar. Por um instante, experimentei a necessidade de pedir ajuda e refúgio. Depois, apesar da angústia, prevaleceu a serenidade. Não se mudam as regras do jogo no fim da partida, nem quando se sai, quando se está perdendo. Uma prece naquela condição teria sido não só absurda. Quais os direitos podia reivindicar e de quem? Mas blasfema, obscena, carregada de máximas, impede de que um não crente seja capaz. Afastei aquela tentação. Saber que de outro modo, se sobrevivesse, me envergonharia dela. Não só nos momentos cruciais das seleções ou dos bombardeios aéreos, mas também na opressão da vida cotidiana. Os adeptos de uma crença viviam melhor. Tanto eu quanto Amery observamos isto. Não tinha nenhuma importância qual fosse seu credo, religioso ou político. Sacerdotes católicos ou reformados, rabinos das várias ortodoxias, sionistas militantes, marxistas ingênuos ou sofisticados, testemunhas de Jeová estavam irmanados pela força salvífica de sua fé. Seu universo era mais amplo do que o nosso, mais estendido no tempo e no espaço, sobretudo mais compreensível. Possuíam uma chave e um ponto de apoio, um amanhã milenarista, pelo qual podia ter um sentido sacrificarem-se, um lugar no céu ou na terra em que a justiça e a misericórdia haviam vencido ou venceriam no futuro talvez longínquo, mas certo. Moscou, a Jerusalém celestial ou a terrestre. Sua fome era diferente da nossa. Era uma punição divina, ou uma expiação, ou uma oferta votiva, ou o fruto da podridão capitalista. A dor neles, ou ao redor deles, era decifrável, e por isto não desaguava no desespero. Olhavam-nos com comiseração, às vezes com desprezo. Alguns deles, nos intervalos da fadiga, buscavam evangelizar-nos. Mas como um leigo pode fabricar ou aceitar momentaneamente uma fé oportuna só porque é oportuna? Nos dias fulgurantes e muito densos que se seguiram imediatamente à libertação, num cenário miserável de moribundos, de mortos,
de vento infecto e de neve suja, os russos me mandaram ao barbeiro pela primeira vez em minha nova vida de homem livre. O barbeiro era um ex-prisioneiro político, um operário francês, da Century. Sentimos-nos logo irmãos, e eu fiz alguns comentários banais sobre nossa improvável salvação. Éramos condenados à morte, libertados no estrado da guilhotina, certo? Ele me olhou boquiaberto e em seguida exclamou escandalizado: Mas Joseph está já. Joseph? Foram precisos alguns instantes para compreender que ele aludia a Stalin. Ele não, jamais desesperara. Stalin era sua segurança, a fortaleza que se canta nos salmos. A demarcação entre cultos e incultos, naturalmente, não coincidia de modo algum com aquela entre crentes e não crentes. Antes, cortava esta última em ângulo reto, constituindo 4 quadrantes bastante bem definidos: os cultos crentes, os cultos laicos, os incultos crentes, os incultos laicos. 4 pequenas ilhas recortadas e salientes que se destacavam no mar cinzento, infindo dos semivivos que talvez tivessem sido cultos ou crentes, mas que já não se propunham mais perguntas e a quem seria inútil e cruel propô-las. O intelectual, observa Amery, e eu especificaria, o intelectual jovem, tal como ele e eu éramos no tempo da prisão e do confinamento, obtinha de suas leituras uma imagem da morte inodora, ataviada e literária. Traduzo aqui em italiano observações do filósofo alemão, que deve citar o mais luz de Goethe, A Morte em Veneza e Tristão. Entre nós, na Itália, a morte é o segundo termo do binômio amor e morte. É a gentil transfiguração de Laura, Ermengarda e Clorinda. É o sacrifício do soldado na batalha. Quem pela pátria morre, bastante viveu. É um bem morrer, enobrece toda a vida. Este acervo infindo de fórmulas defensivas e esconjuratórias em Auschwitz, aliás, mesmo hoje em qualquer hospital, tinha vida curta. A morte em Auschwitz era trivial, burocrática e cotidiana. Não se comentava, não tinha o conforto do pranto. Diante da morte, do hábito da morte, o limite entre cultura e incultura desaparecia. Amery afirmava que não se pensava mais em se a morte viria, mas em como viria. Abre aspas, início da citação. Discutia-se sobre o tempo necessário para que o veneno das câmaras de gás fizesse efeito. Especulava-se sobre a dor da morte por injeção de fenol. Devia-se desejar um golpe na cabeça ou a morte por exaustão na enfermaria? Fim da citação. Neste ponto, minha experiência e minhas recordações se separam das de Amery. Talvez porque mais jovem, talvez porque mais ignorante do que ele, ou menos marcado, ou menos consciente, quase não tive tempo para dedicar à morte. Tinha coisas muito diferentes em que pensar. Achar um pouco de pão, evitar o trabalho massacrante, remendar o calçado, surrupiar algum utensílio, interpretar os sinais e os rostos em torno de mim. Os objetivos de vida são a defesa, ótima, contra a morte, não só no lager.